Irmãos, vamos abrir a palavra, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 42. Nós vamos meditar numa frase que vai nos dar o assunto da nossa meditação, que eu espero seja bem prática, bem aplicável na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 42. Vamos ler juntos? João 5, 42. O que diz aí? Sei, entretanto, que não tendes em vós de Deus. Você tem um amor de Deus no seu coração? O Dr. Fran, aqui o nosso cardiologista querido, ele tem me obrigado a fazer todo ano check-up. E nesse check-up tem uma ultrassonografia do coração, teste de esteira, abdômen total. Olha, é um inferno. Na última, uns meses atrás, quando eu fui aqui do lado fazer a ultrassonografia do coração, você fica de lado e a mulher passa aquele negócio. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E eu caí na besteira, ela sabe que eu sou crente, pastor aqui do lado. Eu disse, você encontrou Jesus aí dentro do meu coração? E o Espírito Santo está aí dentro? Ela falou assim, não, pastor, aqui só tem ventríloco. Não estou vendo ninguém mais aqui. Para que eu fui fazer essa pergunta? À noite eu sonhei. E essa médica apareceu vestida de capeta. E ela dizia para mim assim, Jesus não está no seu coração. E ela foi repetindo isso. E eu acordei todo suado. No outro dia, eu fui fazer a meditação, caiu nesse texto. Jesus fazendo a ultrassonografia do coração dos fariseus, dos religiosos da época. Ele diz assim, sei, Jesus sabe. Entretanto, que não tendes em vós o quê? O amor de Deus. A psiquiatra pediu agora um encefalograma. E eu prometo que eu não vou fazer mais essa pergunta. O que é que trinta na minha cabeça? O que é que significa isso? Você tem o amor de Deus no seu coração? Arrumei 5 pontos para a gente meditar. E depois 3 aplicações práticas. Jesus está dizendo, não tendes em vós o amor de Deus. Jesus, ele examina o nosso coração. Ele prescruta o mais profundo da nossa alma. Ele vê tudo que está dentro de nós. E ele diz para aqueles homens, não tendes em vós o amor de Deus. O que é que significa isso? Em primeiro lugar, o amor de Deus, ele não está em você, se você ainda não nasceu de novo. Ou seja, você é uma pessoa que está viva fisicamente, mas que está morta o quê? Espiritualmente. Veja aí, veja por favor no versículo 40 de João 5. Jesus diz que esses homens, eles estudam as Escrituras, eles examinam as Escrituras, eles têm conhecimento que as Escrituras podem dar a vida eterna. As Escrituras testificam que Jesus é a vida. Mas no versículo 40, o que diz aí? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Veja bem, se eles não querem, é um ato de vontade. Mas se Jesus diz, vocês não querem vir a mim para terem vida, porque vocês não têm vida. A vida está em mim. E você só pode ter vida crendo em mim. E esse é uma grande questão. Nós
não podemos amar a Deus pelas nossas forças naturais. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É Ele que põe amor no nosso coração. E esse amor se manifesta nesse processo da regeneração, do novo nascimento. Nós temos uma natureza pecaminosa, que está morta espiritualmente. Na linguagem paulina, nós somos inimigos de Deus. O nosso coração, a nossa mente, precisa ser reconciliada. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,18, rogo-vos, pois, que reconcilieis com Deus. O nosso coração precisa fazer paz com Deus. Nosso coração precisa ser reconciliado com Deus. E nós só podemos ter o amor de Deus no nosso coração através do novo nascimento, da regeneração. Então, toda pessoa que ainda não é regenerada, que ainda não é convertida pelo Espírito Santo, essa pessoa não tem o amor de Deus no seu coração. Segundo argumento, o amor de Deus não está em você se Ele, Deus, não é a prioridade da sua vida e das suas afeições. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27. Jesus resume toda a mensagem da lei e do Evangelho no amor. Preste atenção, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o quê? O teu entendimento. Veja bem, que aqui entra coração, alma, forças, entendimento. Se você observar bem, todo significa que o amor de Deus está no meu e no seu coração quando Ele é a prioridade da nossa vida. A nossa afeição, o nosso amor por Ele está acima de todos os outros amores. Se você entender bem o que está lá em Lucas capítulo 12, veja lá, Lucas capítulo 12, 14, desculpa, versículo 26, Lucas 14, 26. A palavra de Deus nos diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. E ele vai colocar lá no versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Meu discípulo. O amor de Deus está no meu e no seu coração, não somente por causa da regeneração, do novo nascimento, mas quando eu, como cristão, tenho Deus como o grande amor da minha vida. Quando o amor que eu sinto por Deus, ele excede todas as outras afeições, todos os outros amores. Ou seja, Deus está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Terceiro lugar. O amor de Deus não está em você e em mim se nós não gostamos de ter intimidade e relacionamento privado com Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo 62, versículo 1. Salmo 62. No versículo 1, ele vai dizer assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem o quê? A minha salvação. Depois no versículo 5 ele repete: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Deus é tudo para mim. Veja o Salmo 63, 1. Vamos ler juntos o que diz? Ó Deus,
Tu és o meu Deus forte, eu te busco o quê? Ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ou seja, aquele que ama a Deus, deseja a Deus, quer Deus, tem fome de Deus, tem sede de Deus. Aquele que tem o amor de Deus no seu coração tem a necessidade de buscá-lo, de estar com Ele, de estar na presença dEle. Jesus nos ama, e Ele nos quer, Ele nos deseja. Ele deseja a nossa comunhão, a nossa intimidade. Ele diz lá que quando tudo estiver preparado, Ele vai voltar para nos buscar, porque o grande prazer dEle é que onde Ele esteja, estejamos nós também. Você tem o amor de Deus no seu coração? Como é que está a sua relação com Deus, como crente? Você tem orado, você tem buscado, você tem sede de Deus, você tem vontade de estar na presença de Deus, de conversar com Ele, de falar com Ele, de se relacionar com Ele? O amor de Deus não está em você se você ainda não nasceu de novo. O amor de Deus não está em você se Ele, Deus, não for ou não ser a prioridade da sua vida e das suas afeições. O amor de Deus não está em você se você não gosta de ter intimidade com Deus. Quarto lugar, o amor de Deus não está em você se você não tem prazer em obedecê-lo, em querer fazer a vontade dEle. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus diz assim, João 14, 15, ele diz assim: se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, se você tem o meu amor dentro de você, você quer guardar os meus mandamentos. Veja, no versículo 23, 14, 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Eu devia ter perguntado à médica: a Trindade está aí dentro? Nós somos morada das três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus. E ele diz: se você me ama, guarda. E quanto mais você guarda, mais cheio da minha presença, mais perceptível vai ser a minha presença na sua vida. Veja no versículo 24 de João 14: quem não me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E aí, eu e você, nós podemos dizer para Deus assim: olha, mas Senhor, é difícil demais guardar esses mandamentos. É mandamento demais. Aí ele resume só em duas coisas: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como? Porque o amor cumpre a lei. Só que ele resumiu, mas esse resumo é muito consistente. Ele resumiu, e esse resumo é pior do que a lei toda, porque é uma overdose de mandamento. Mas eu queria que você fosse lá para 1 João. 1 João. Capítulo 5. Lá no antes de Apocalipse. O amor de Deus não está em você se você não tem prazer em obedecê-lo. Mas se você é uma nova criatura e o amor de Deus está em você, veja o que é que João diz. No versículo 2 e 3 de 1 João 5. 1 João 5, 2 e 3. O que é que diz? Porque que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus.
Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o quê? E essa é a vitória que vence o mundo, o quê? Quando você ama a Deus, obedecer não se torna uma coisa o quê? Penosa. Penosa. Você, mulher, diz que ama seu marido. Mas às vezes você faz comida, faz sexo, cuida da casa porque é o jeito. Fala a verdade. Você, marido, diz que ama. Mas muitas vezes você faz tudo por obrigação, um peso tremendo. Mas quando o amor de Deus, ele está no nosso coração, obedecer a Deus não se torna uma coisa o quê? Pesada, pesarosa. Mas em quinto e último lugar, para depois a gente fazer as aplicações. O amor de Deus não está em você se você não ama os seus irmãos. Irmãos. E isso é pesado, porque diz assim, Jesus diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quer dizer, eu tenho que amar vocês. É duro. Mas o pior é que eu tenho que amar vocês como Cristo me ama. Então tem que ter amor de Deus no meu coração mesmo, porque se for da minha vontade, eu mato vocês tudo aqui, tranco e vamos embora. E aí, meus amados irmãos, esse texto é pesado. 1 João 4. 1 João 4. 1 João 4. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede o quê? De Deus. Procede, então vem de Deus. E todo aquele que ama é o quê? Nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí vem as coisas mais difíceis. Veja lá, que ele vai colocar nos versículos 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também o quê? Amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é o quê? Aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o quê? O seu Espírito Santo. No verso 20 e 21, ele disse, se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não vê. Significa que quando você ama o seu irmão, que você vê, com todos os seus defeitos, com todas as suas... Você está amando a Deus, quando você ama Ele. Vou repetir. Não tendes em vós o amor de Deus. Foi o diagnóstico de Jesus. O amor de Deus não está em vós se você ainda não nasceu de novo. O amor de Deus não está em vós se Deus não é o centro das suas afeições. O amor de Deus não está em nós, em você, se você não gosta de ter intimidade e amizade com Deus. O amor de Deus não está em você, se você não tem prazer em obedecê-lo. O amor de Deus não está em você, se você não ama os seus irmãos. Irmãos. Feito esse diagnóstico, vamos aplicar praticamente. Primeira aplicação prática está em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Ora, versículo 5. Vamos ler juntos? Romanos 5, 5. O que diz? Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Otorgado. Veja que há um jogo, há dois verbos, um no presente e outro no passado. No passado é o verbo outorgado. No dia em que você nasceu de novo, no dia em que você é convertido, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de amor. Você vai passar a amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai ter a capacidade de amar ao seu próximo na sua conversão, na sua regeneração. Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro e nos converteu, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos vai dar agora a capacidade de amar a Deus e amar os irmãos. Mas veja no texto que diz que o amor de Deus é derramado. Que tempo é esse? Presente. Derramado é um verbo que está no presente, o quê? Contínuo. Não é só presente contínuo, mas é um presente abundante. Porque derramar não é pingar, é gotejar. Derramar significa que Ele pode nos encher abundantemente desse Espírito Santo, desse amor. Vamos fazer um teste essa semana. Pega o cara que você não gosta aqui na igreja. Pode ser eu. Aí você vai orar assim: Senhor, me batiza com amor. Me derrama amor no coração. Eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar. Toma essa decisão. Porque o texto está nos ensinando aqui a aplicação prática, que é uma aplicação teológica, veraz, é que se eu sou convertido, eu tenho o amor de Deus. E esse amor de Deus na minha vida pode ser abundante, transbordante. Do seu interior fluirão os rios de água viva. Quem está precisando desse derramar aqui, levanta a mão. Então nós vamos pedir o derramamento do amor. Você tem cunhado? Crente. Você gosta dele? É desse jeito. É desse jeito. A vida como ela é. Jesus disse que eu tenho que amar os meus inimigos e orar por eles. Eu oro para que eles vá para o inferno. Eu, Arival. Mas, Arival, se você fizer isso, o amor de Deus não está dentro de você. Você é um fariseuzão. Você está com essa capa de religiosidade, pastor, de tudo. Mas nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Segunda coisa que eu queria que você entendesse, que a gente recita os versículos assim, né? Se você ama a Deus, veja lá Romanos 8. Romanos 8, 28. A gente pega esse versículo aí e amplia ele como se fosse para todo mundo, mas não, é só para aqueles que amam Deus. O que diz aí? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Segunda aplicação prática. Se você tem o amor de Deus no seu coração, você ama a Deus, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. É lucro. É ou não é? Se não vai para o persuasão, vai para o interesse, desgramado. Vamos lá. Se eu amo a Deus, Ele vai fazer com que tudo na minha vida esteja debaixo do controle dEle. Deus está dizendo para você amar.
Não fica exigindo dos outros o amor, não. Que a gente diz assim, eu só lhe amo se você me ama. O que você dá, eu lhe devolvo, não é assim não. Mas há outra coisa linda, uma promessa maravilhosa que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha que coisa linda isso aqui. Se você tem o amor de Deus, se você ama a Deus, o que diz aí? Hein? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente pega esse texto aqui e joga lá para o futuro, para a escatologia, mas não é. É para a vida real. Pode ler o texto. É uma citação de Isaías 64. Esse texto não é escatológico. Ele está dizendo, quando você ama a Deus, Deus tem coisas para você tão especiais que você jamais vai compreender, você já vai entender. Ou seja, Deus tem surpresas. Quando eu vou aqui ao Jack's Lunch almoçar, segunda-feira é virada paulista. Terça, bife a rolê. Quarta é feijoada. Quinta é costela. E sexta é peixe. Eu chego lá para o Bigode, que é o garçom, e digo assim, surpreenda-me. Mas não tem surpresa. Aí eu atravesso a rua, vou lá no outro boteco para comer, mesma coisa. E eles vendem galinha com botox, dizendo que galinha é caipira. Cada coxa desse tamanho, eu falei, isso aqui não é... Se você ama a Deus, se você tem o amor de Deus, Deus vai apresentar surpresas para você, na vida cristã. Você vai ver. Mas eu quero terminar com a terceira e última aplicação prática. Essa é pesada. Eu vou até pedir para você ficar de pé, para a gente ler. 1 Coríntios, e eu li esse texto, e eu fiquei lembrando da mulher, da médica, coitada, não tinha culpa. Ela é muito simpática e tal, mas ela estava travestida de capeta. E ela dizia assim, Jesus não está no seu coração. Coisa de criança, né? Mas Deus fala com a gente de todo jeito. Estou com medo. 1 Coríntios 16, 22. Veja o que Paulo diz, que a palavra de Deus diz assim. Achou aí? 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja Maranata. Sabe o que significa anátema? Amaldiçoado. Se você não ama Deus, se você não tem o amor de Deus no seu coração, se você não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você é filho da desobediência, você é filho da ira. A ira de Deus permanece sobre a sua vida. O que é ser abençoado e o que é ser amaldiçoado? Está claro que ser abençoado é ter o quê? O amor de Deus dos nossos corações. Sabe quer receber esse amor hoje? Abre seu coração e diz, Senhor, eu quero. Se você ainda não é crente, se você ainda não é regenerado, convertido, nascido de novo, se você ainda não passou para a lei dos crentes, se você não é evangélico, gospel, qualquer nome que você quiser, se você não tem Jesus, você precisa recebê-lo. Você precisa dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, faz uma obra no meu coração. Se você é crente, mas não está praticando esse amor, peça, Senhor, derrama amor no meu coração, derrama amor.
Vamos orar? Quem aqui nesta manhã que ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador e gostaria de render a Jesus dizendo eu quero, levanta a sua mão onde você estiver. Eu quero entregar minha vida hoje para Jesus. Aí na galeria tem alguém? Todo mundo salvo. Graças a Deus. Estou livre do sangue de vocês. Quem está precisando, como crente, que Deus derrame a mão no seu coração, levanta a mão agora. Só os mais desesperados. Vamos lá. Senhor Deus, derrama um batismo de amor sobre nós aqui, Senhor. Amor verdadeiro. Amor divino. Amor ágape. Amor que eu não posso produzir. Amor que eu não posso entender. Amor que me constrange, que me humilha, que me rende. E nós queremos nesta manhã nos render ao teu amor e pedir que essa obra que já começou sendo feita no nosso coração possa ser completada. Encha-nos, batiza-nos com amor, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vencer as nossas provações, tentações, pois temos a certeza que o Senhor tem coisas maravilhosas para aqueles que o amam. Essa é a nossa oração humilde, dependendo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.